Me perguntaram sobre a eficiência de BJTs e MOSFETs. Como fazer uma comparação na prática com estes dois transistores que tanto utilizamos em nossos projetos. E esse é o objetivo da aula de hoje, demonstrar um experimento para você verificar entre os mais diversos tipos de MOSFETs e transistores bipolares de junção. Eu sou Wagner Ramos, sejam muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo aqui no WR Kits Channel. Eu sei que você sempre pensou em tirar aquele projeto do papel, você já desenvolveu um circuito e agora quer fazer o diagrama esquemático profissional, fazer simulações e também, é claro, gerar o layout com os arquivos Gerber. Por isso que eu sugiro o Altium Develop, o software que vai tornar isso possível. Baixe agora a versão Trial para você que nos segue. Está na descrição o link para você conferir e testar hoje mesmo o seu Altium Develop, um software sensacional, profissional, com décadas de existência, que você pode interagir com a sua equipe porque utiliza as ferramentas Altium online e desfruta de todas as funcionalidades deste software realmente profissional para suas placas de circuito, gerando, é claro, os arquivos Gerber para a fabricação. Altium Develop, recomendo demais para você. Estes são os circuitos que você vai utilizar na prática para fazer o teste e comparar a eficiência entre os dispositivos. Eu tenho aqui o TIP41, transistor bipolar de junção famosíssimo, muito utilizado para acionamentos de potência, e tenho aqui o MOSFET IRF640, também um transistor muito utilizado, ambos bem simples de encontrar no mercado para este tipo de aplicação. Nós vamos acionar uma carga idêntica em ambos os dispositivos, 47 ohms, um resistor de 47 ohms. A alimentação é de 12 volts, vamos usar uma fonte de 12 volts e precisamos controlar estes dois dispositivos para que eles liguem o circuito, fazendo a condução de corrente, no caso do BJT, do coletor para o emissor, sempre no sentido convencional, quando estamos avaliando aqui, e no caso do MOSFET, do terminal dreno para o terminal fonte, ocorre a condução. A diferença essencial, para ser bem rápido e direto com você, é que esse cara aqui, ele é uma fonte de corrente controlada por corrente. Por isso que eu utilizo esse resistor na polarização da sua base. Então a corrente de base vai controlar o transistor. Já o MOSFET, ele é uma fonte de corrente controlada por tensão. Eu tenho esse resistor de 10 ohms aqui para oferecer um retardo para a carga das capacitâncias parasitas dele, mas ele é acionado diretamente com a tensão de 12 volts, como vemos aqui. Vamos fazer o teste de eficiência com as características estáticas dos dispositivos. Se você quiser em um futuro que façamos uma aula com eles no chaveamento, deixe nos comentários, escreva aí chaveamento nos comentários para eu saber se você tem interesse nisso. Podemos concluir que aqui teremos mais 12 volts e uma vez polarizado ele tem uma queda de VBE próxima de 0,7 volts para os transistores de silício. Então aqui eu terei 0,7 sobre o resistor eu terei 11,3 volts, que dá uma corrente de base muito próxima de 50 mA. Uma corrente elevada para garantir a saturação completa do transistor e a queda de tensão mínima entre o coletor e o emissor, a nossa VCE, garantindo que a carga tenha praticamente os 12 volts. Então a comparação é a seguinte, vamos ver quanto a fonte precisa entregar de potência para o BJT e, na mesma situação, para o MOSFET. E aí nós vamos comparar qual é a potência de saída. Nesse caso, a potência de saída é justamente a potência sobre a nossa carga, que é a resistência que queremos acionar com a tensão de 12 volts. Vamos fazer as medidas práticas e depois voltamos aqui para o caderno para calcular a eficiência do TIP41 e do IRF640. O circuito prático é esse, eu estou com os dois transistores aqui com pequenos dissipadores de calor, eles não devem aquecer muito nestas condições. Quem deve aquecer bem mais é a carga, então tenha cuidado quando fizer esse teste aí, e não teste por muito tempo.
mas nós vamos conectar primeiro um, depois outro, porque os dois juntos vão dar o dobro de consumo para a nossa fonte, ou quase o dobro, uma vez que as eficiências são diferentes. Vamos começar aqui com o chip 41, vou conectar aqui na breadboard, ele vai acionar essa carga, 47 ohms, 10 watts, e eu estou polarizando através do resistor de 220 ohms, alimentando com 12 volts da fonte de bancada. Ligando a fonte, a nossa carga é acionada e temos aproximadamente 300 mA de consumo. Vamos considerar o que está no display aqui, 297 mA, 298, para o nosso cálculo de potência de entrada. Então, vamos registrar esses valores e depois calcular com você. Para a potência de saída, tudo que eu preciso fazer é medir a tensão na minha carga, 11,44 volts. Vamos considerar 11,45 volts sobre o resistor de 47 ohms. Agora vamos fazer a troca aqui, eu vou remover o BJT e vou conectar o NMOS IRF640, o nosso MOSFET, que esse é acionado por tensão, com aquele resistor de 10 ohms padrão no gate do dispositivo. Liberando a fonte, nós já vemos um consumo menor, que é praticamente 50 mA a menos. Percebeu isso? Justamente a questão da polarização do BJT de acordo com o resistor utilizado, e utilizamos aquele resistor mais baixo para assegurar uma alta saturação, o que provê o mais próximo possível da tensão da fonte sobre a carga, bem como uma VCE pequena, dissipando menos potência em cima do transistor. Então vamos anotar estes parâmetros, 251 mA, 12 volts na entrada, e vamos medir a tensão sobre a carga. Medindo a tensão sobre a carga, os 47 ohms, nós temos aqui, podemos considerar 11,57, 11,58 volts. Agora vamos considerar aqui a nossa potência de entrada igual a 12 volts vezes 298 miliamperes. Teremos uma potência de entrada de 3,576 watts. E nós sabemos que a tensão sobre o resistor, que medimos aqui, ficou em 11,45 volts. Com isso eu sei a corrente que circula por aqui. Então nós teremos uma potência de saída igual. Nós vamos considerar a corrente que circula pelo resistor vezes a tensão sobre ele. 11,45 dividido por 47 vezes 11,45. Isso resultará em uma potência de saída, se você colocar na calculadora, de 2,789 watts. E a eficiência é a potência de saída sobre a potência de entrada, vezes 100, se você colocar em percentual. Então, 2,789 sobre 3,576 vezes 100, 77,99%. Agora no MOSFET nós temos uma queda de tensão no resistor de 11,58 volts. Potência de entrada, 12 volts, vezes 251 miliamperes, que vai resultar em uma potência de entrada de 3,012
watts. E a potência de saída, 11,58, dividido por 47, que é a corrente que circula pelo resistor, vezes a tensão sobre ele. 2,85 watts. Eu poderia fazer também a tensão ao quadrado sobre o valor do resistor, em ambos os casos aqui, mas eu fiz passo a passo também para você conferir. Eficiência em percentual, potência de saída sobre a potência de entrada, vezes 100, 2,85 dividido por 3,012, vezes 100, 94,62%. Então aqui nós temos a comparação dos dois transistores. O MOSFET já era previsto que era bem mais eficiente, uma vez que o próprio BJT precisa da corrente de polarização de base que já consome algo da fonte de entrada para polarizar o dispositivo em uma saturação boa, garantindo a menor queda VCE possível para ter o máximo de tensão sobre a carga. O MOSFET, como é controlado por tensão, ele garante uma queda, vai depender do RDS on do dispositivo também, a sua resistência quando ele encontra-se no estado de ligado, mínima queda possível nele para a mínima dissipação e a melhor tensão, ou a tensão mais próxima de 12 volts, sobre os 47 ohms, resultando nesta comparação aqui. Nesse teste particular, BJT, o modelo TIP 41, 77,99%, 78%, e o IRF 640, quase 95%. E a nossa promoção continua valendo, estendemos ela, WR 15 anos, 50% em todos os cursos. Invista hoje no seu conhecimento, pode acabar a qualquer instante. Todos pela metade do preço e acesso vitalício. Concluímos mais um vídeo no canal, muito obrigado por assistir, como sempre agradeço a sua audiência, considere ser membro, aproveite a promoção, ainda vai rolar por mais alguns dias, WR 15 anos. Um abração, bons estudos e até o próximo vídeo!